O que você tem feito com o seu talento? Será que você tem multiplicado? Ou será que você tem guardado? Na Bíblia, em Lucas 19:12, diz que havia um rei. Havia um homem que foi direcionado para ser rei em um lugar. E antes dele ir, ele chamou os seus servos e entregou uma moeda para cada. E quando ele voltou, ele perguntou para cada um dos seus servos. Antes disso, ele tinha pedido para que eles multiplicassem. Chegando de volta, ele perguntou a um dos seus servos o que ele havia feito com aquela moeda. E o seu servo disse: eu multipliquei e fiz 10 moedas. Então ele disse: bem-vindo, muito obrigado, bom servo fiel. E o segundo empregado, ele chamou e disse: o que tu tens feito com as minhas moedas? E ele disse, o empregado: eu multipliquei por 5. Então, ele disse: parabéns, servo bom e fiel. Então naquele momento ele chamou o terceiro servo e disse: o que tens feito com as minhas moedas durante esse tempo? E o servo disse: mestre, eu guardei. Escondi muito bem, porque eu fiquei com medo de perder. Sabe o que aquele rei disse? Sabe aquele rei fez? Ele tomou a moeda dele. E quero te dizer, aquele primeiro empregado, ele cuidou de 10 cidades. O segundo de 5. E aquele que guardou a única moeda, ele foi tirado. O que eu quero te dizer, porque não guarde aquilo que Deus te deu. O talento foi feito para ser multiplicado. Não sei qual é o seu talento hoje, mas o meu Deus sabe. E Ele está te dizendo, multiplique-o. Porque no final, eu vou pedir de volta. E eu quero ver o que você tem multiplicado. Você tem uma escolha. Tudo depende de você. Quero contar um pedacinho bem rápido da minha história. Muitas das vezes, eu não quis multiplicar os meus talentos. E eu guardei. E falei, não, eu pregar? Não. Eu cantar? Não. E eu falar nas redes sociais de Deus para as pessoas? Eu tenho vergonha de falar com os outros. Como eu vou falar nas redes sociais? E um dia, o Espírito Santo tinha mandado várias pessoas para falar comigo. Prega, faz, anda, desenvolva, multiplique. Até que um momento, o Espírito Santo virou para mim e falou comigo: até quando você vai continuar fugindo do meu chamado? A escolha é nossa. Mas é aquela coisa. Tem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Se você escolher não fazer, o inferno estará à sua espera. Mas se você escolher fazer, o céu estará à sua espera. Tudo nessa vida tem uma escolha. Tudo nessa vida tem uma escolha. Depende de você, se você vai escolher o céu ou o inferno. Se você vai escolher renunciar às suas vontades ou não. Depende de você e não de Deus. Ele nos ama muito, mas depende de você a escolha de querer ou não querer. Tudo nessa vida tem uma escolha. Para seguir o mal, tem uma escolha. Para seguir o bem, também tem uma escolha. Agora basta você entender qual escolha você vai querer. E hoje eu te chamo para te dizer qual é a escolha que você vai querer. Você vai querer multiplicar os seus talentos ou você vai querer escondê-los? Pois aquele que não multiplica os talentos não será digno. E até o que ele tem vai ser tirado. A única moeda que aquele rei deu para ele foi tirada dele e dada para aquele que multiplicou mais. O mundo espiritual é muito sério. E se você não entender que estamos em guerra 24 horas por dia, é uma guerra espiritual onde ninguém dorme, onde só nós, seres humanos, dormimos. O nosso corpo dorme, mas o nosso espírito não. Pois a Bíblia fala que temos corpo, alma e espírito. E há uma guerra no mundo espiritual. Se você crê, ok. Se você não crê, vai continuar sendo a mesma coisa. Não vai mudar. Basta você entender o que você quer. Qual é a sua escolha? Qual é a sua mudança? Pois tem muitas pessoas deixando de lado aquilo que Deus mandou elas para fazer. Deus, Ele nos ama, mas Ele não pode obrigar a fazer aquilo que Ele quer. Pois senão, não teríamos livre-arbítrio. Deus, Ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele quer o seu melhor. Mas basta você escolher.